comentário comum nosso nesses dias é: passou rápido. Eu creio que todos nós falamos a mesma coisa. São coisas que eu tenho dito já há muito tempo, esse passar do tempo. Meu avô, pastor Salu, já dizia que deveríamos aprender a contar os nossos dias, que assim diz na palavra do Senhor, para que nós alcancemos um coração sábio. E contar os dias, falava com a Luísa, agora indo para o acampamento, que ela está lá já no acampamento Palavra da Vida. Devo provavelmente pegar lá amanhã à tarde, na melhor das hipóteses, senão vou pegar no dia 31. Ela vem, passa o ano conosco e volta no dia 1º, para ficar lá até o dia 5 de fevereiro. Mas falava com ela sobre essa questão de nós contarmos bem o tempo, sabiamente o tempo. Na verdade, eu falava com a Alcione também na volta, né? Na volta do acampamento ontem. Como é sério isso? E como as coisas vão mudando, o tempo vai passando e os momentos são diferentes. Tivemos já na fase, quando eu estava chegando aqui em 99 para 2000, aquela fase dos fatalismos, né? O mundo vai acabar e uma série de ameaças de fim de mundo e tal. Essa fase realmente passou. Teme-se hoje um pouco mais uma guerra mundial, alguma coisa no Oriente Médio. Quem está acompanhando aí as notícias sempre vê no final do ano, via com meu pai ali um jornal um pouco antes de vir para cá. É de praxe cair umas bombinhas ali no território da Cisjordânia, né, alguma coisa vinda do Líbano, tentados no Egito, Cairo. Final de ano é certo, sempre umas bombinhas aqui e ali naquela região. Mas estamos já numa fase onde falar de amor é mais popular. Essa mensagem ecumênica que fica mais incendiada, fica mais repetida no final de ano, com todo esse contexto de essa época propícia para amar, como se houvesse época propícia para amar. Isso fica mais fluido, né? A gente fala mais, nos tornamos mais empáticos, né, em relação às necessidades, expressamos então algum tipo de amor, mesmo que seja meio oportunista. É a realidade dos nossos dias. Não que isso seja uma realidade moral no coração da maioria das pessoas. Não que Deus esteja de fato, como disse aqui, acho que foi na quarta-feira, a mensagem do Evangelho, ela não é agradável. Ela não é. Ela não é para ser agradável ao ouvinte daquele que não crê, ao ouvido daquele que não crê. Porque ela aponta para a necessidade da morte da velha criatura, para que haja o nascimento de uma nova criatura. Estamos falando isso aqui de quarta-feira, nos estudos em 2 Timóteo. A questão é que essa falácia de amor, tal, ela é interessante, mas ela precisa ser bíblica. Ela é necessária, mas ela precisa ser bíblica. E a gente julga, quando somos desafiados pela Bíblia, que amar o nosso inimigo é uma tarefa muito difícil. A questão é que, apesar disso não deixar de ser verdade, o exercício do amor bíblico diante daquele que nos fere, que nos ofende, que nos entristece, é algo extremamente desafiador. Só consegue botar isso em prática realmente aquele que está vivenciando uma experiência profunda de comunhão com o Senhor, no exercício da palavra de Deus na sua vida, porque não se faz isso, não se demonstra este amor pelo inimigo, este amor bíblico pela pessoa que nos fere naturalmente. Precisamos estar profundamente impactados por esse amor que Deus demonstrou por nós quando ainda éramos inimigos. E Deus nos amou mandando Jesus morrer na cruz pelos nossos pecados, nos reconciliando com Ele mesmo. Somente impactados por esse amor é que a gente pode exercitar este amor pelos que nos ofendem. Mas a questão é que, apesar de crermos inicialmente que amar o inimigo é o mais difícil, nós também somos péssimos em amar os amigos. Somos muito ruins em amar os amigos.
Julgamos que o complicado é amar o inimigo, mas, francamente, se você olhar direitinho a maneira como nós amamos os que dizemos são amigos, os que queremos bem, vamos ser extremamente surpreendidos. Pelo menos se amarmos, se buscarmos amar nos padrões que a palavra de Deus nos ensina. Então, amar é um desafio. Seja para pôr em prática em relação ao amigo ou ao inimigo, temos alguma coisa para resolver aí. Vamos ler, abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 12. Para que a gente possa pensar em algo que gere uma reflexão para a gente, para esses momentos de final de ano. Alguns anos atrás eu preguei uma mensagem no dia 31 de dezembro, pode ir abrindo aí em Romanos capítulo 12. Eu preguei uma mensagem, não sei quantos vão lembrar disso, mas que ela tinha como tema o Dia das Boas Intenções. Dia 31 de dezembro, 10h30, nós saímos de casa aqui para a igreja lotados de boas intenções, né? A gente quer um monte de coisa, deseja um monte de coisa, normalmente coisa boa, né? E o problema é que o ano começa. E normalmente as boas intenções acabam sendo não somente não alcançadas, mas normalmente esquecidas. O que eu quero com essa reflexão que nós vamos fazer hoje é não esperar os fogos do dia 31 para pensar no que devemos ser a partir do momento que essas verdades bíblicas transformarem nossa mente e nosso coração. Não dependermos da euforia ou da emoção daquele momento dos fogos e dos minutos finais de ano, para fazer então talvez um voto emocionalizado, um compromisso cheio de boa intenção, mas que vai ser esquecido talvez no dia 2. Eu fui otimista, né? Às vezes no dia 1 mesmo. Já não se lembra mais. Para que a gente possa realmente pensar e sair daqui daqui a pouco, vamos estar orando com algumas convicções bíblicas a respeito daquilo que nós precisamos, se já não somos, passar a ser. Se já não fazemos, passar a fazer. No que diz respeito à nossa vida com Deus e ao nosso testemunho dessa boa nova, que as pessoas ao nosso redor tanto precisam, que o mundo tanto precisa. Versos 9 ao 21 do capítulo 12. Eu vou ler, você acompanha na sua Bíblia. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu irmão tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Vamos orar?
Santo e querido Deus, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui em Teu nome para Te adorar, ó Deus, para ouvir do Senhor, ó Pai, aquilo que o Senhor quer para nós. Nos ajuda a ouvir, ó Pai, a reter aquilo que vamos ouvir do Senhor e tomar decisões de fé nesta noite, ó Pai. Decisões que afetem a nossa vida, que afetem o nosso testemunho, que revelem o Senhor Jesus em nossa vida. Assim eu te peço, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós precisamos aprender a fazer planos que nos aproximam da realidade do reino de Deus que dizemos, confessamos que fazemos parte. É muito comum a gente afirmar que nós pertencemos ao reino de Deus. Mas normalmente nós andamos distantes das leis do reino de Deus. Nós dizemos que somos súditos do rei, mas as leis que devem ser obedecidas, determinadas pelo rei que afirmamos que somos súditos, muitas vezes nem lembradas são, muito menos obedecidas. Para que a gente possa fazer parte desse reino, legitimamente, a gente precisa estar debaixo das leis desse reino. E aqui nesse trecho, eu li, reli, fiquei impressionado, primeiro preocupado como eu conseguiria falar sobre tudo o que esse texto diz, nesse tempinho curto que nós temos, com este calorzinho gostoso que estamos sentindo, sem fazer com que vocês me deixem aqui falando sozinho. E depois eu fiquei pensando nas maravilhas que esse texto tem para a gente. Nós estamos aqui com um mix de verdades. Nós temos uma porção de sermão do monte, com uma sermão de fruto do Espírito. Nós temos um mix aqui explosivo de verdades bíblicas. Santamente explosivos. Verdades transformadoras. Verdades que, se praticadas devidamente, são profundamente evangelísticas. Revelam o Senhor do reino, ao qual nós pertencemos. Acredito que honestidade, integridade, na demonstração da lei fundamental do reino de Deus, a lei básica do reino de Deus, que é o amor bíblico. Irmãos, se nós fizermos isso com integridade, estaremos definitivamente proclamando o Evangelho como ele deve ser proclamado nesse mundo que perdeu a perspectiva do que é amor. Amor banalizou-se nas novelas e nessa realidade pós-moderna que a gente vive, mas nós temos que abrir mão desses conceitos errados e voltar a nossa mente para as realidades bíblicas do amor. E eu quero abrir um parênteses antes de desenvolver aqui o pensamento do texto. Eu quero trabalhar um pouquinho, rapidamente, a ideia do que eu quero dizer com o amor bíblico. Respondam para mim. Jesus amava os seus discípulos? Sim ou não? Jesus nos ama? Sim. Você passa por algum tipo de aflição, mesmo sendo e crendo que Jesus te ama? Sim. Lázaro, o amigo querido de Jesus, preguei isso aqui acho que uns 2 domingos atrás, amigo que Jesus amava. O que Jesus decidiu fazer em relação a este amigo, essa pessoa que ele amava? Jesus decidiu deixar Lázaro morrer. Pedro, o chegado de Jesus. Pedro, por causa da sua fé emocional, diante do seu amigo querido Jesus, o que aconteceu com ele no Mar da Galileia? Ele afundou. Pedro, quando empolgado, não querendo que Jesus fosse preso de jeito algum, Jesus o exorta dizendo: afasta-te de mim o quê? Satanás, pedra de tropeço, sai daqui.
Eu creio que nós estamos lidando com um exercício bem prático e um exemplo bem aplicativo de que o amor de Jesus Cristo, o amor de Deus por nós, não nos livra das aflições, mas usa as aflições para a sua glória e para o nosso bem. Amém? Então está rapidamente definido o que é amor? Nos afastamos dessa terminologia, dessas aplicações baratas e frustrantes que o mundo nos dá de amor? Beleza. Então, partindo do princípio que o exercício honesto, sincero deste amor é uma mensagem evangelística tremenda, nós vamos iniciar um pensamento aqui, versículo por versículo, desse trecho tão bacana. E a primeira sentença do nosso texto, ele, na verdade, define todo o restante do texto que vamos pensar. O amor deve ser? Muito tempo atrás, não nessa mensagem, mas numa outra mensagem, eu falando sobre sinceridade, eu contei uma história interessante. Muito tempo atrás, um vendedor de vasos do Oriente Médio antigo, ele teve uma brilhante ideia de pegar os vasos que ele levava na carroça e se quebravam no deslocamento, tendo em vista as estradas, transporte por burro, né, aquela coisa complicada, e os vasos, muitos se quebravam. O que ele pensou? Poxa, eu vou juntar esses pedaços quebrados com cera e vou dar uma bela de uma pintada, vou colocar na prateleira lá da minha lojinha e vou vender como se fosse novo. O que aconteceu? Aquele vendedor do Oriente Médio antigo, ele vendeu os seus vasos, e a pessoa que comprava aqueles vasos não sabia que estava levando um vaso remendado, com cera. Estava bem pintado, estava bonitinho. Aí quando o comprador chegou em casa, ou chegava em casa e botava água no seu jarro, no seu vaso, o que acontecia com o vaso? Ele não resistia à pressão da água, por estar todo emendado com cera, aí se estatelava, se quebrava todo. E surgiu daí então a expressão, a palavra sincero, que no latim seria sincera, sincera. Legal isso, né? A ideia de íntegro. O amor, então, ele deve ser sincera. Íntegro. Não remendado. Não com aparência de novo. Não com cara de bonitinho. Mas capaz realmente de causar um impacto na vida das pessoas. O amor bíblico, o amor do Senhor Jesus, ele é um amor íntegro. Ele não é um amor rachado, emendado com cera. Nós somos a prova maior disso. Esse amor que nos impactou e continua nos afetando diariamente é um amor perfeitamente íntegro. Na sequência, pouquinho, pegando o finalzinho do verso 9 e o verso 10, nós vemos uma sequência de verbos aqui que sugerem atitudes práticas muito importantes. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraterno, amor filial, amor de irmão. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Meus irmãos, o que nós estamos vendo aqui? Uma vez que eu devo, como cidadão do reino de Deus, como alguém que pertence ao reino do Senhor Jesus, ainda estamos naturalmente não desfrutando da plenitude desse reino, porque estamos num contexto ainda de pecadores, num lugar, num ambiente ainda onde Satanás, como tentador, tem o seu papel terrível, mas atuante. Somos afetados ainda pelas inclinações pecaminosas, mas em breve cremos que estaremos para sempre com Cristo nos céus, e a plenitude desse reino se concretizará, se realizará, quando estivermos para sempre com Ele no céu. Amém?
Mas, enquanto isso, nós devemos exercitar essas verdades do reino de Deus, que tem como verdade fundamental este amor sem cera. Este amor sem cera, ele se expressa na prática desses verbos aqui. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraterno, prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmos. Isso não é para qualquer um bem intencionado. São 4 decisões que a pessoa salva por Jesus, habitada pelo Espírito Santo de Deus, um cidadão do reino do Senhor, um súdito do rei, deverá de forma sincera exercitar na sua vida decisões que precisam ser tomadas por causa do tipo de amor que deve ser praticado pelas pessoas que pertencem ao Senhor. Isso não é uma coisa que tem que acontecer por causa das minhas preferências. Decisões nós não tomamos porque elas nos fazem bem. Decisões nós tomamos porque precisamos tomá-las. Senão eu não estou tomando uma decisão, eu estou indo movido por circunstância a fazer alguma coisa que me interessa. Uma decisão tomada em nome de Jesus, em nome dessa cidadania real, ela nos leva à prática dessas verdades aqui, porque Deus ordenou. E o Espírito de Deus nos capacitará a fazer isso com este amor sem cera, com este amor não forjado, com esse amor não tapeado por cera e polido com algum tipo de verniz, porque ele é gerado pelo Espírito de Deus na vida daquele que foi alcançado pela graça salvadora do Senhor Jesus. E aí vem os versos 11 a 13. Esses versos 11 a 13, eles vão trabalhar não mais tanto individualmente, mas mais coletivamente, apesar de que a igreja é composta de pessoas, e cada um tem as suas características e capacidades. Mas agora a intenção do texto, nesses versos 11 a 13, é dar um foco um pouco mais na aplicabilidade deste amor na igreja. E vamos ver ali, na sequência, uma ordem. Nunca lhes falte o zelo. Se você andar um pouquinho para trás, no verso 8, aí do capítulo 12, você vai ver que no contexto dos dons espirituais que estão sendo falados aqui, alguns sendo chamados para contribuir, outros para ensinar, outros para liderar. No que diz respeito no verso 8, aquele que lidera, a Bíblia diz que esse deve fazê-lo com zelo, ou seja, com dedicação, com empenho, com força, com vontade. Mas aqui a gente vê que esse texto se refere não a um líder, a uma pessoa que tem uma posição de liderar na igreja, mas aqui se refere a todos que pertencem à igreja de Cristo Jesus. Todos nós devemos ter zelo para com as coisas do Senhor. Todos devemos ter prazer em ser igreja. Todos devemos saber o que é ser igreja. Todos devemos saber o que implica em fazer parte deste corpo chamado igreja. E fazer e cumprir o seu papel dedicadamente, com disposição. Zelo, na prática, é dedicação, empenho, cuidado. Muitas vezes, irmãos, a gente não tem zelo com as coisas do Senhor. Nós somos normalmente muito bons de começos. Mas se não formos movidos por esse padrão de amor, nós repetiremos o que geralmente não somos bons na igreja, não somos bons das coisas no meio e no fim. Mas se Deus esquecer da gente no meio e no fim, nós vamos ficar muito zangados com Deus. Mas nós temos uma tendência enorme de sermos negligentes, pouco zelosos com as coisas do Senhor depois que a gente começa. Boas intenções é uma coisa que nós temos muita.
mas manter aquilo que nós nos propomos diante do Senhor, ou propomos ao Senhor, nós somos ruins. Então, zelo é algo que tem que ser uma marca registrada. Quer pedir alguma coisa boa? Terça-feira, à meia-noite, às 3 para meia-noite, 5 meia-noite, Senhor, eu preciso ter mais zelo com a tua obra. Eu preciso ter mais zelo com as coisas do Senhor. Amém? Ok. Mas o texto continua na sequência dizendo que nós temos que também ser fervorosos de espírito. Isso aqui me chamou a atenção. Eu li bastante coisa sobre essa expressão. E literalmente o fervoroso aqui quer dizer você tem que ferver. É isso que o texto quer dizer, é isso que a palavra quer dizer. Você tem que ferver. Aí a cabeça já viaja, né? Aí, pastor, ferver, tal. Ardência, eu cheguei a ver alguma coisa nesse sentido no campo semântico dessa palavra. Você tem que arder. Irmão, se você arder direito, eu estou feliz da vida. Se você ferver direito, não ferver para fazer nenhum tipo de mostragem ou aparência espiritualizada, mas ferver por causa da vida de Cristo na tua vida, ferva bem, amado. O problema é que normalmente nós fazemos o contrário. Eu não digo que nós sejamos, talvez até alguns, frios. Mas o preocupante é que nós temos a tendência a ser mornos. E o morno, sabemos lá numa das igrejas da Ásia, que o Senhor disse que o morno será. Então, para que eu não seja frio nem morno, é melhor ferver. E para ferver você vai precisar de zelo. Para ferver no espírito você vai precisar estar envolvido com as coisas do Senhor intensamente. Nós literalmente precisamos ferver espiritualmente. Deixar que o Espírito de Deus realmente nos aqueça. E não tem outra forma de fazer isso, a não ser com fé funcionando. Bíblia em prática no meu dia a dia. Convivência com o Senhor de tal maneira de eu perceber a presença do Senhor tão intensamente. Inclusive, irmãos, é um negócio conflitante demais. Estamos vendo aqui na quarta-feira, como disse há pouco, fechamos o primeiro capítulo de 2 Timóteo, né? Eu estou muito impressionado com a maneira como Deus desperta Timóteo para uma vida corajosa, que Timóteo era meio fraquinho. Estamos vendo isso. E Paulo diz para Timóteo, nesse processo de encorajamento, Timóteo, te anima, porque nós fomos alcançados de uma maneira especial pela graça salvadora, e através dela recebemos vida e imortalidade. Lembram disso? Se você ouvir de Deus que você recebeu, junto no presente da salvação, vida e imortalidade, isso quer dizer na prática eternidade, isso não te faz ferver, meu amigo, o que fará? A Bíblia está nos dizendo que em Cristo nós recebemos eternidade, vida e imortalidade. Se isso não me faz arder no espírito, talvez eu esteja morto. Porque essa verdade, ela é maravilhosa. O que nós não podemos é só pensar nessa verdade quando estivermos muito doentes na UTI, no hospital. Aí não tem mais o que ferver, né? É para ferver agora. Espiritualmente, você ser fervoroso, dedicado, comprometido com a obra do Senhor. É por isso que na sequência, ou com a verdade salvadora que temos de Cristo Jesus em nosso favor. Por isso que na sequência vem, sirvam ao Senhor. Na verdade, irmãos, nós estamos no contexto do capítulo 12. E o capítulo 12, se você pegar ali o pedacinho do versículo 1, e pegar esse finalzinho do verso 11, faz muito sentido como um tema do capítulo 12. Seria mais ou menos assim, irmãos, o apóstolo Paulo dizendo, eu rogo a vocês, pela misericórdia de Deus, vírgula, sirvam ao Senhor.
Nós poderíamos perfeitamente juntar essas duas sentenças para dizer o motivo desse capítulo 12. Não deixem de ter um viver fervoroso no Espírito para que vocês possam servir ao Senhor. Porque não tem como servir ao Senhor em fogo brando. Ou você vai servir o Senhor em espírito fervendo, ou o forno brando, não vai fazer diferença nenhuma. A verdade que nós recebemos é fogo alto. E essa verdade tem que nos manter fervendo, em nome de Jesus. Amém? E aí ele diz, alegrem-se. Alegrem-se na esperança. Eu volto na mesma ideia de que se essa cidadania real, se ela não nos trouxer essa esperança, irmãos, o que nós vamos esperar? Tudo que nós temos nessa vida, irmãos, por favor, eu não estou diminuindo as coisas que nós temos nessa vida, porque eu tenho muito prazer nas coisas que tenho, minha família, as coisas que Deus me permitiu ter até aqui, mas se a minha esperança, e eu digo isso espiritualmente, porque a minha vida espiritual ela não pode estar desassociada da minha vida neste mundo. Eu não posso dizer, não, isso aqui é na igreja, isso aqui é no mundo. Se isso está acontecendo, você precisa morrer urgente para nascer de novo. Então, a nossa vida espiritual ela precisa estar totalmente entrelaçada com a nossa vida neste mundo. Então, eu, lógico, tenho grande alegria e prazer nas coisas que o Senhor me permitiu ter até aqui. Mas se a minha esperança se limita a isso, eu estou mal, estou falido. Porque tudo que a gente tem nessa vida passa. Se não passa, morre. Se não morre, estraga. Ou alguém rouba. Mas Deus nos garantiu aqueles que o amam, sinceramente, demonstram este amor através dessa vida de uma fé fervorosa, de serviço ao Senhor, sem dúvida alguma, esses têm motivos para estarem alegres, porque têm esperança. Tem a esperança do céu, o presente da cidadania real. É por isso que o Senhor diz, olha, e aqui começamos a pensar um pouco em contexto. Paulo está dizendo para um povo, no primeiro século, para crentes do primeiro século, alegrem-se na esperança, encorajem-se naquilo que nós não vemos com os nossos olhos físicos, mas cremos pela fé, a segurança que Deus nos dá em Jesus Cristo, de vida eterna com Ele no céu. E por isso, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Mais uma vez, lembro que estamos dando aquele parênteses de uma exortação à igreja, para indivíduos, mas que pertencem a uma igreja, porque a igreja estava sendo fortemente perseguida. Às vezes nos falta uma perseguiçãozinha para sermos um pouquinho melhores, irmãos. Às vezes é tão fácil vir à igreja que a gente acaba vindo à igreja como se fosse ao Pizza Hut, ao McDonald's. Um pouquinho de perseguiçãozinha talvez ajudasse a gente valorizar esse tempo aqui. Porque essa turma aqui da carta aos Romanos estavam sendo extremamente perseguidos. E quando Paulo diz, alegrem-se na esperança, é porque a qualquer momento eles podiam ser presos ou mortos. Por causa de Cristo. E o Paulo avisa esses crentes, ou encoraja esses crentes, sejam pacientes na tribulação e orem, perseverem. A ideia aqui é de algo contínuo, constante. Na prática seria assim, gente, vão à reunião de oração, na igreja de vocês. Juntem lá nos grupos pequenos e compartilhem, porque lá vocês fiquem sabendo de pessoas que estão com lutas igual a de vocês, ou muito maiores. E você vai poder não somente orar por ele, como você vai poder talvez supri-lo de alguma maneira. Ajudá-lo pessoalmente com alguma coisa, com a tua presença, com algo que você possa dispor. Faça isso. Irmãos, orar como igreja, em grupo, em conjunto, uns com os outros, além de ser uma verdade absolutamente bíblica,
Orem uns pelos outros, orem uns com os outros. É uma característica de uma igreja que crê, de uma igreja que depende do Senhor. É fundamental. Onde não se ora, normalmente não se crê. E crer em pensamento é estranho. Uma fé prática, ela não pode ficar apenas no pensamento. Ela tem que dar os passos seguintes. É orar e interagir com as realidades que nos cercam. Isso é o amor sem cera. Não fingido, íntegro. O amor do cidadão do reino de Deus. Por isso vem a outra finalzinha do verso 13. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. A situação não era difícil, irmãos. Às vezes, naqueles dias lá, nos dias da igreja em Roma, no primeiro século, o crente que pertencia ou começava a participar de uma igreja doméstica, uma igreja familiar, que era o contexto daqueles dias, ele perdia o seu respaldo social. Talvez nos dias de hoje ele perdesse a cesta básica aí do governo, ou o Bolsa Família, alguma coisa assim, por pertencer ao grupo dos cristãos. Ele era meio banido da sociedade, aqueles que se juntavam com os crentes para se reunir nas igrejas ou na igreja que se reunia nas casas. Possivelmente as viúvas que passavam a crer no Senhor Jesus, elas eram totalmente esquecidas da assistência pública, porque passaram a crer em Jesus por causa da sua fé. Os mestres, aqueles que ensinavam da parte do Senhor, eles sim, literalmente, eles não tinham sustento. Eles eram absolutamente afastados. Se você quiser ver um pouco mais sobre isso, pega Gálatas capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 9, você vai ver Paulo escrevendo sobre isso. Então, esse tempo de oração, em comunidade, em igreja, juntos, era de extrema importância, porque ali se compartilhava, um orava pelo outro e ia na direção do outro naquilo que era possível. E assim um supria. Se não podia suprir com coisas físicas, suprir espiritualmente com a presença. Irmãos, lá na África eu vi coisas, como eu disse para vocês. Eu não recebi um pedido de ninguém, das pessoas que eu tive contato. E eu vi necessidades ali, tanto é que já suprimos uma delas. Necessidades gigantes. E a gente, quando tem essa oportunidade de orar um com o outro e estar junto um com o outro, isso é uma oportunidade de pôr em prática esse amor do cidadão do reino de Deus, de uma forma tão prática, com oração e com a intervenção naquilo que é possível. Isso é tão oportuno, isso é tão evangelístico. A gente quer tanto fazer evangelismo com frases de efeito, com grandes cenários, grandes efeitos especiais. Meus irmãos, o efeito especial é a tua vida. E aqui vem uma exortação que, eu, primeiro olhada assim, a gente fica, poxa, mas isso aqui é difícil. Pratiquem a hospitalidade. Isso salta à vista, porque no Novo Testamento se fala muito sobre bem-aventurado aquele que a recebe, pode botar está botando um anjo na sua casa, essas linguagens do Novo Testamento muito bacanas, esse encorajamento à hospitalidade e tal. Mas, irmãos, nós sabemos que isso não é simples. É preciso praticamente coragem para você hospedar alguém sem perder o amor por esse alguém. Você fica bem com uma pessoa um dia, fica com ele 5 dias para você ver. Se não for teu marido, teu filho, tua esposa, a coisa começa a pegar, não é? Nós somos diferentes. Nós temos desafios grandes. Amar desse jeito aqui, eu preciso de Deus para isso, porque eu não sou capaz. Mas a coisa eu tenho que lembrar que estava presa a uma realidade perfeitamente aplicável hoje. Eu continuo dependendo desse amor de Deus para exercitar esta realidade bíblica. Mas a situação era complicada. Os crentes daqueles dias,
eles saíam do contexto daquela aliança do Antigo Testamento, que um judeu era filho de Abraão, Isaac e Jacó, e um gentio convertido, aquele cara não era nada, ele era um sem cidadania. Ele era um desprezado na sociedade, ele era um perseguido. Esse cara, se pregasse o evangelho, então, ele não tinha onde dormir. Então, ficar na casa de um irmão em Cristo, de um companheiro na fé, era o único refúgio. Aí o apóstolo Paulo diz, experimenta um amor sincero com esses aí, porque não somente você vai estar socorrendo esse que não tem onde dormir, por estar pregando a palavra de Deus, mas você também pode morrer se descobrir que você está brigando um crente. Ó, não tem que ter coragem para isso? Tem que ter coragem naqueles dias, tem que ter coragem hoje. Precisamos do Senhor da mesma forma. Versos 14 e 15. Ainda com o pensamento nessa perseguição que a igreja vinha sofrendo, Paulo cita de novo palavras de Jesus no Sermão do Monte. Ele diz lá, abençoem aqueles que... Vamos ler juntos? Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Uau! Só que Jesus disse lá no Sermão do Monte, o Sermão do Monte nada mais é, irmãos, do que a lei do reino. Jesus está dizendo no Sermão do Monte, você quer ser o cidadão do céu? Pratique a lei do meu reino. É assim que funciona lá. É assim que você deve fazer funcionar aí. E agora, num contexto difícil como esse, Paulo simplesmente cita o Sermão do Monte. Irmãos, sofrer perseguições endurece qualquer um. Você fica endurecido, teu coração fica endurecido. As coisas nem te comovem, nem te alegram mais. Você fica meio frião quando você passa por muitas lutas, por muito sofrimento, perseguições injustas. Isso nos endurece, nos caleja e às vezes nos tira a sensibilidade. Aí o apóstolo Paulo quebra esse paradigma dizendo, abençoem os que estão querendo matar vocês. Não está dizendo tome cafezinho com eles. Diz, não precisa amaldiçoar. É isso que o texto está dizendo. Não precisa querer que eles morram. Deixe que o Senhor, no seu tempo, da sua forma, haja. Vai se alegrar com o que se alegra. Eu uso essa expressão de outro jeito, esse versículo de outro jeito. Vai trabalhar com quem quer. Às vezes vem um ou outro, um líder desanimado, falar comigo por questões de contexto e tal. E o meu irmão, vamos orar pelos abatidos, mas trabalha com quem quer. Tem gente que quer. Então, se gasta por esse aí, vamos orar pelos que estão aí dando trabalho, para que eles percebam a direção errada que estão tomando. E gaste-se com quem quer. Não, pratique isso aqui, irmãos. Alegre-se com os que se alegram. Chore com os que choram. Vamos estar juntos. Vamos estar juntos. Uma frase que a Luísa usa muito com os juniores, né? Quando os juniores são adolescentes. Estamos juntos. Né? Estamos juntos, não é isso? Isso é importante a beça. É o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja em Roma. Não endureçam, não. Pelo contrário, façam isso aqui. É Deus quem nos dá esse amor dele para que a gente possa fazer isso funcionar. Aí o verso 16, ele fecha esse parêntese do contexto mais próximo da igreja e prossegue com aquele pensamento anterior, dizendo, tenham uma atitude ou uma mesma atitude uns para com os outros. Irmãos, não há outra coisa a pensar aqui a não ser vivam em harmonia. Fácil, né? Facinho viver em harmonia, né? Acho que é uma das coisas mais fáceis da vida. Quem está casado aqui há mais de um mês, sabe que isso não é fácil. Que coisa. Paulo sabe muito bem o que significa diferenças de opinião dentro de uma igreja. Como ele teve gente dizendo que ele não era apóstolo coisa nenhuma. Como teve gente
combatendo verdades salvíficas que ele vinha pregando, atacando cruelmente o apóstolo Paulo. Mas assim mesmo o apóstolo Paulo sabia lidar com isso como alguma coisa que tem uma certa normalidade, desde que esteja sob controle. Opa! Aí vem aquela ideia de, isso parece um pouco de um pensamento ditatorial. Pode pensar, pode ter opinião desde que esteja sob controle. Mas quem disse para você que a Bíblia é um livro democrático? Onde você leu isso, de Gênesis a Apocalipse? Qual é a sua Bíblia? Porque na minha Bíblia, não tem nem de longe um princípio de que a opinião do povo é a opinião de Deus. Mas diz sim que a opinião de Deus, a decisão de Deus, os decretos de Deus, devem fazer parte da vontade do povo. Isso é que a minha Bíblia diz. O regime das Escrituras é teocrático, é Deus no centro. Então estamos totalmente coerentes aqui quando Paulo nos sugere que, lá no versículo 11, que para nós não temos problemas em ter opiniões, ideias, desde que todas elas convirjam. É isso? É isso. Para o que diz no verso 11, sirvam ao Senhor. Se suas ideias, se suas opiniões não convergem para a ordem do tema desse capítulo 12, pelas misericórdias do Senhor, rogo que vocês sirvam ao Senhor. Se suas ideias não cooperam para que haja serviço para o Senhor, as suas ideias não servem ao reino. Esse tipo de ideia atrapalha, não há submissão ao senhorio de Cristo. Quando as opiniões são mais importantes do que o serviço do Senhor, quando as opiniões são mais importantes do que a causa de Cristo, não há submissão ao Senhor do reino. Esse tipo de ideia só atrapalha, só traz conflito e divisão. Isso não tem nada a ver com a lei do reino, a lei do amor. Amém, irmãos? Estão cansados? Aguentam mais um pouquinho? Está calor aí? Aqui está. Essas lâmpadas aquelas que devem ter escrito assim, mata pastor. Deve ter assim, Mas há ainda um inimigo seríssimo a ser vencido. Não sejam orgulhosos. A gente pode dizer assim, não, pastor, eu não sou mais orgulhoso, já era. Não sejam orgulhosos, mas sejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Uma tradução melhor aqui não seria essa, não. Nessa segunda parte aqui, no lugar do sejam dispostos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, a ideia melhor aqui seria, mas adotem um comportamento de humildade, não de superioridade, não de arrogância. Seria a melhor tradução. Isso quer dizer, na prática, que vaidade, orgulho, presunção, traz um sentimento, um falso convencimento de que são os outros, aqueles tidos então como mais humildes, que nos atrapalham. Quando, na verdade, o mal é todo nosso. O mal, essa coisa que me atrapalha, está em mim, não está fora de mim, não. Quando Paulo começa a sentença dizendo, não sejam orgulhosos, ele está dizendo, vocês são profundamente capazes de achar que aqueles que tecnicamente seriam os mais humildes é que são o obstáculo. Não, vocês que são obstáculos para o amadurecimento, o crescimento e encorajamento daqueles. Arrogância é um mal miserável, irmãos. Orgulho é uma coisa que a gente tem que jogar no lixo. Quer fazer um bom pedido no final do ano? Depois da manhã? Senhor, tira de mim a arrogância, a presunção, porque isso atrapalha a minha vida cristã, atrapalha para que eu possa expressar este amor do reino. E ele fecha, completando um pensamento
forma muito bacana. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Quando a gente fica cheio desse senso estranho de sabedoria própria, quando nos achamos, né? A gente subjuga, nos sobrepomos o senhorio de Cristo. E quando a gente se sobrepõe a essa submissão a Cristo, a realidade do amor fraterno, dessa convivência fraternal, de sermos irmãos em Jesus, se torna uma coisa subestimada, subjugada. Irmãos, não há nada mais poderoso no universo do que Deus ter feito eu e você, irmãos, através do sangue de Jesus. Não tem ciência, não tem tecnologia, não tem poder humano, nada no universo criado por Deus que possa fazer eu e você, irmãos. Mas quando há esse sentimento de eu sei tudo, de sabedoria própria, essa presunção, essa arrogância, ela não somente, ela nos coloca sobre a autoridade do próprio Deus, como subjuga essa verdade, essa realidade espiritual de que nós somos irmãos por causa do sangue de Jesus, não por afinidade de ideias, não por causa de cores que gostamos, ou atividades, nada disso nos une. Pelo contrário, essas coisas só nos separam. Mas tem uma coisa que nos une. O que é? O sangue de Jesus. Só o vínculo do amor do reino para fazer a gente ter prazer nisso, irmãos. Na verdade, quando essa arrogância, essa altivez, ela se estabelece, ela cria o ambiente para essa situação do verso 2. O apóstolo Paulo diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Quando a arrogância domina o coração do crente, ele está simplesmente indo na contramão do que Paulo exorta, ele está se moldando aos valores e padrões desse mundo. Orgulho e arrogância é um mal miserável que tem que ser combatido com coragem. Versos 17 a 20, estamos chegando no finalzinho. Diz lá, ainda completando um pouquinho a ideia do amor ao inimigo, dos versículos 14 a 15. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de... Meus irmãos, quando a gente decide fazer o que é bom, falei de novo a expressão decide. Porque o amor bíblico, irmãos, o amor de Deus que a gente precisa exercitar, o amor do reino, ele não está vinculado às coisas que eu concordo ou que eu gostaria, mas o amor do reino ele está vinculado aos valores do reino de Deus. Então, quando eu decido exercitar o amor que me alcançou, eu vou na direção de fazer aquilo que é bom, sem partidarismos, sem preferências, sem literalmente o maldito do interesse. Vemos lá em 1 Coríntios 12, o amor não busca os seus próprios, mas a gente normalmente exercita amor por causa do interesse. É por isso que amamos mal até os amigos. Porque geralmente a gente quer alguma coisa em troca. Quando o amor bíblico é o contrário. O amor não busca os seus próprios. É o valor, é o padrão do reino, irmãos. Nós estamos ficando com uma lista grande para pedir amanhã, hein, terça-feira, hein? A listinha está aumentando. Os versos 18 e 19, eles dão para a gente uma visão muito bacana de como Paulo estava sintonizado com o mundo que ele vivia. Ele não estava numa realidade paralela porque ele era apóstolo, não, Paulo estava naquele mundo ali, uma realidade dificílima de metade do primeiro século ali, já para o fim do primeiro século, situação difícil de perseguição de imperador de Roma, maior pressão. Ele não está vivendo uma utopia religiosa, evangélica, não. Ele está totalmente sintonizado com o mundo. E ele não está pedindo para os crentes serem cidadãos do céu, na terra, utopicamente ou loucamente, de jeito nenhum. E ele vai e solta o verso 18, esse aqui é ardido. Vamos ler juntos. Façam
todo possível para viver. Oh, pastor, ainda bem que tem um condicionante aqui. Faz tudo possível. Se não der... Não é assim, mais ou menos, que a gente pensa? Irmãos, nem sempre o amor vence. Exagerei? Nem sempre o amor vence. Nem sempre o amor é bem recebido. Mas o fato de que nem sempre o amor alcança o propósito para o qual ele foi entregue, de forma alguma é motivo para que essa lei do amor, a lei do reino, seja mudada. De maneira nenhuma. A ideia aqui desse versículo não é, olha, dá um jeitinho, se der para ficar tudo bem, senão eles que morram. Não, o texto não está sugerindo isso. O texto sugere uma postura contínua de uma solução para conflitos. Trabalhe constantemente, movido por esse amor, nos padrões do reino do Senhor, reino ao qual você pertence, para poder sanar sempre os conflitos, trazer soluções para os conflitos, trabalhe incansavelmente nessa direção. A questão é que, quando isso não acontece, por mais que a gente se empenhe nisso, quando isso não acontece, normalmente a injustiça prevalece. Isso dói. Quando a gente age com amor e aquele desamor, aquela injustiça, aquela ofensa vence, isso dói. Aí é a hora que a gente guarda no armário esse negócio de cidadão do reino, de amor do céu, e... Não deveria ser assim, não. Por isso o apóstolo Paulo, ele cita Deuteronômio capítulo 32, verso 35. Ele diz lá, amados, nunca procurem vingar-se. Vamos ler juntos? Do começo. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Uau! Irmãos, esse texto não está dizendo que eu não posso me indignar com as injustiças. O texto não está dizendo isso, de forma alguma. Mas o texto está dizendo que só Deus pode solucionar as injustiças. É Ele quem vai dar o veredito. É Ele quem vai decretar o fim de coisas que normalmente, muitas delas, nós não temos como ditar o fim. E às vezes nós ficamos meio indignados com isso, né? Mas pastor, se a gente não fizer com aquilo, a pessoa vai continuar fazendo? Sim, talvez, mas você acha mesmo que nós vamos viver para sempre? E que as pessoas que nos ofendem hoje, ou que fazem alguma coisa injusta, ou ferem, enfim, fazem aquilo que não é bom, você acha mesmo que vão ficar impunes? Alguém no universo criado por Deus vai ficar impune? A Bíblia diz lá no finalzinho de Apocalipse que todos ressuscitarão. E bem-aventurados aqueles que tiveram parte na primeira ressurreição. Foi lido há pouco pelo nosso irmão Dil. Todos ressuscitarão, uns para a eternidade com Deus, e outros para a eternidade como súditos do diabo. Não precisa desejar mal para ninguém, não, irmão, não precisa pecar, não. Deseje que ele se converta, abençoe. Porque essa pessoa, naturalmente, se não tiver encontro com Cristo, ela vai ser súdito do diabo eternamente. Não é bom negócio. Então é por isso que essa verdade bíblica, que ela é maravilhosa. Eu não estou impedido de me indignar com a injustiça, mas eu estou absolutamente encorajado a crer que ao Senhor pertence a justiça e a vingança. Se nós nos intrometemos, irmãos, nas funções de Deus como fazedor de algum tipo de juízo ou justiça, isso vai ser o fim da nossa função no reino de Deus. Qual a nossa função no reino de Deus? Promover o amor do reino. Se eu decido fazer as funções de Deus, eu não vou fazer e ainda vou abrir mão daquilo que é meu para fazer. Estão entendendo?
Por isso, então, Paulo insiste na conduta, na postura que o crente deve ter. E diz lá, pelo contrário, se teu irmão tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Irmão, só quero, antes de entrar aqui nessas duas últimas linhas que são interessantes, algum lugar você viu nesse texto, chama para tomar cafezinho na tua casa? Não tem isso aqui. Não tem, não. Não tem assim, vá, chama ele para ir no McDonald's ou passear em algum lugar no parque, para ser teu amigo colorido. Não, o texto não está dizendo isso, o texto está dizendo, não amaldiçoe. Não desejo que ele morra sem Cristo. Pelo contrário, está com fome, se tiver fome, dá o que de comer. No sentido, mostra o amor de Cristo. Está com sede? Mostra que você tem a verdadeira água. Aqui a questão é física mesmo. Aqui é copo d'água mesmo. Dá água para ele que está com sede. Sede mata. Fazendo isto, vocês vão amontoar brasas sobre as suas cabeças. Tem um monte de falácias sobre esse texto. E é uma imagem meio drástica, né? Uma simbologia aqui forte, né? Não de botar brasa sobre a cabeça. Né? A ideia de pegar fogo na cabeça, uma coisa assim intensa, né? Mas é uma sinalização muito bacana. É um símbolo de que o nosso agir em Deus, meu irmão, quando agimos no Senhor, quando agimos movidos pelo amor de Deus, essa atitude ela é perceptível, ela é eficaz, tanto no céu quanto na terra. Há uma outra versão que diz que você será abençoado. O Senhor recompensará você. Quando a gente toma essa atitude de exercitar o amor do reino de Deus, a gente proclama a boa nova do Evangelho em alto e bom som. O Senhor Jesus transformou este pecador aqui em alguém capaz de dar água e dar comida para você que quis me matar ontem. Não é por tua causa que eu estou fazendo isso, é por causa do amor de Deus que me constrange a isso. Lembra das palavras do missionário que eu tive na casa dele lá na África? Que eu perguntei para ele se ele que tinha coragem de deixar o filhinho dele de dois anos e a esposa grávida de 4 meses, onde malária é igual gripe que a gente pega em qualquer lugar aí, não tem água potável, não tem nada, não tem luz. E esse amor que você tem por esses guinenses? Ele falou, de jeito nenhum, pastor. Jamais o amor que eu tenho por eles me moveria a ficar aqui expondo meus filhos e minha esposa à malária a qualquer momento, à morte a qualquer momento. Mas o amor que Deus tem por mim, o amor que eu percebo, que eu sinto intensamente o tempo todo, me faz andar na direção deles e por isso amá-los e servi-los e apresentar a boa nova do Evangelho e apresentar este amor do reino. Irmãos, eu nunca mais esqueço isso na minha vida. Essa é a verdade que a gente tem que aprender. Essas brasas vivas, elas são um sinal notório, nítido, tanto no céu como na terra, que tem crente fazendo diferença neste mundo. Amém? Então Paulo finaliza, no verso 21, o seu desafio aos cidadãos do reino, aos cidadãos dos céus, dizendo, vamos ler juntos, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam. O mal tem esse poder de vencer, irmãos. Às vezes a gente tem a tendência de achar que se a gente se aliar ao mal, nós vencemos. Se a gente for bem honesto, a gente sabe que tem momentos que parece que o inimigo está se dando bem. E a gente até pensa em ser um pouquinho só inimigo disfarçado. Não tem coisa mais estranha do que o crente ser crente e agente secreto. Ele se disfarça de crente de vez em quando. A gente precisa tomar a decisão de não deixar que o mal vença, mas vencer o mal com aquilo que é bom, aquilo que é para a glória de Deus, como resultado do amor de Deus por nós. Nós vamos encerrar, irmãos. Peço desculpa por ter atropelado um pouquinho o nosso tempo. Mas eu quero que a gente termine hoje com os votos, com os desejos de terça-feira à noite já preparados. Vamos deixar para fazer desejos de última hora não, que às vezes
na maioria das vezes não passam de votos bem intencionados que a gente acaba esquecendo deles logo depois. Na ceia a gente já esquece. Vamos fazer votos hoje, vamos fazer, na verdade, desejos, planos hoje. Esse mundo, então, a Bíblia nos apresenta esse mundo como um lugar de lutas. E a gente pode lutar neste mundo de duas maneiras. A primeira delas, a gente pode viver debaixo do governo do Deus dessa era, como diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios 4:4. A gente pode viver nos modelos e nos padrões do Deus deste mundo, do Deus dessa era. Esse Deus de um amor barato, de um amor interesseiro, que convém a muita gente. Tem muita gente satisfeita com o amorzinho interesseiro. Eu não estou atrás de amorzinho. Eu gosto de amorzinho, já cansei de amorzinho. Amorzinho engana, frustra, dói. Ou vamos amar do jeito que o Senhor nos ensina a amar, ou é melhor não amar. Vamos amar do jeito do Senhor. Mas, se porventura a gente caminhar na direção do Deus, estarmos debaixo do senhorio do Deus desta era, como diz o apóstolo Paulo, deste mundo, sabemos que vai na contramão de tudo o que nós ouvimos e aprendemos, mas se nós desejamos viver debaixo do governo do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, como cidadãos do céu, como cidadãos que refletem, que revelam a majestade do seu rei. Eu via um filme esses dias, eu gosto muito desses filmes da Idade Média, né, do período da Idade Média, com aqueles cavaleiros, com as suas armaduras e tal. E a maneira como eles valorizam o rei, estando na presença do rei ou não, distantes, a cavalo, dias de distância, mas os cavaleiros confessando lá o seu juramento pelo reino deles, pelo rei que eles serviam. Irmãos, nós precisaríamos nos honrar, se nos sentir mais honrados de sermos cidadãos desse reino. E onde estivermos, nós proclamarmos as verdades desse reino, porque representamos a autoridade máxima do nosso reino, que é o Senhor Jesus Cristo. Como é que eu posso querer representar a autoridade máxima do reino que eu pertenço, banalizando verdades espirituais como essas aqui? Se nós vivermos como cidadãos do céu, nós vamos impactar, não tenha dúvida, a vida das pessoas que nos rodeiam. Seremos uma igreja, sem dúvida alguma, que ferve. Promoveremos as boas novas do Evangelho. Faremos missões. Alcançaremos o perdido. Impactaremos o mundo que a gente vive. E teremos algum tipo de relevância no céu. Mas o contrário é verdadeiro. É hora de fazer bons desejos. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Você recebeu uma boa lista de informações nos versos 9 a 21 de Romanos 12 para desejar bem depois de amanhã. Irmãos, eu não tenho dúvida que nós temos desejos, nós temos sonhos, urgências, necessidades, preocupações. Isso tudo é legítimo. Deus se importa com as nossas preocupações. A questão é que eu não posso jogar no lixo Mateus 6,33. O que diz lá? Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça. Está aqui. A lei do reino está aqui. Então vamos ordenar os nossos pedidos. Em primeiro lugar, precisamos aprender a buscar o reino de Deus. E a sua justiça está aqui. Você recebeu uma lista de desejos para que o reino de Deus seja o primeiro a ser buscado daqui a pouquinho aí, pouco antes de meia-noite, no dia 31. E o Deus que nos ama, que mandou Jesus morrer na cruz pelos nossos pecados, sem dúvida alguma,
Ele há de suprir em Cristo Jesus aquilo mais que há de ser acrescentado. Amém? Vamos orar? Senhor, Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado por pensarmos numa verdade ou em verdades bíblicas absolutamente básicas. Senhor, não vimos absolutamente nada novo. E isso é o que mais me aflige. Já deveríamos estar agindo como mais experientes e ainda agimos como crianças na maioria das coisas que envolvem o Teu reino. Tem misericórdia de nós porque somos pecadores, ó Pai. Mas eu creio nisso, querendo acertar, querendo viver como cidadãos do céu, querendo viver como súditos do Rei, do nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo, pondo em prática essas verdades espirituais que revelam o amor do reino, que esse mundo não conhece, mas pode conhecer se nós o vivermos de forma íntegra, não como um vaso remendado com cera, mas de forma íntegra. Ajuda-nos, ó Pai, a desejarmos direito, a ordenarmos corretamente, ó Pai, os nossos desejos, nossos pedidos diante do Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por cada um aqui, ó Deus, pelas pessoas que nos visitam. Os abençoe, eu te peço. Que saiam daqui impactados, ó Deus, porque é o Senhor que nos capacita. É o poder do Teu Espírito Santo que transforma a nossa mente e coração, nos convencendo do nosso pecado e da nossa necessidade, ó Deus, de estarmos completamente dependentes do Senhor para vivermos essas realidades espirituais. Se há alguém aqui, ó Deus, que entrou nesta noite sem essa convicção de que é pecador, mas agora está percebendo que é pecador e só o Senhor Jesus perdoa pecados e nos dá essa identidade real. Se alguém aqui está entendendo isso, eu te peço que, em nome de Jesus, seja impactado pelo poder do Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ajuda-nos, Deus Santo, a viver isto aqui, a guardar estas verdades, a experimentá-las. Leva-nos em paz para os nossos lares, que já estejamos desejando estar aqui terça-feira, que a gente já vá para casa desejando voltar, para estarmos juntos aqui dando graças por tão grandes bênçãos que temos recebido do Senhor. Muito obrigado pelos dízimos, obrigado pelas ofertas. Continua abençoando, Deus querido, a Tua igreja. Dá o trabalho, Pai Santo, dá o sustento. Dá também a decisão de te obedecer nesta área e em demais áreas que precisamos te obedecer também. Dá das Tuas bênçãos, das Tuas promessas, para aqueles que têm podido te obedecer em seus dízimos e ofertas. Muito obrigado, Pai querido. Assim eu te louvo, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, pode sentar-se. Tem um tempinho de oração, eu vou à porta para cumprimentá-los. Se você pretende participar do culto na terça-feira, me procure. A gente pode ter um papinho rápido.